Boa noite, Área das Águas, boa noite, pessoal. Boa noite, Grazi. É um prazer enorme para a gente da Área das Águas tê-la aqui com a gente. A Grazi Carvalho, ela é geógrafa, né? Ela é CEO do Instituto Smart Citizen. O Instituto Smart Citizen, eles trabalham com um foco principalmente em cidades inteligentes, em planos diretores municipais. Na noite de hoje a gente vai ter a palestra de planos diretores municipais, que é um instrumento de planejamento urbano para qualquer tipo de cidade, né? Grazi, você gostaria de se apresentar, por favor? E já pode começar a sua palestra. Uma boa noite a todos e uma boa palestra. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da AREA para estar aqui falando para vocês um pouquinho mais sobre esse instrumento Plano Diretor e como que esse instrumento ele pode aí ajudar a acelerar as cidades inteligentes no Brasil. E eu trouxe aqui um olhar não só do que é o Plano Diretor, mas das oportunidades que um Plano Diretor alinhado com cidades inteligentes traz para a atuação profissional dos profissionais do sistema Confea CREA CAL, né? Então, engenheiros, arquitetos, agrônomos, geocientistas. Então, para todo esse núcleo de profissionais que atua direto ou indiretamente aí com a administração pública. Então, para a gente começar aqui a nossa apresentação, vou apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Grazi Carvalho, eu sou doutora em Planejamento Territorial pela UFMG e fiz parte aí do meu doutorado nos Estados Unidos, na Iowa State University. Também tenho um MBA em Gestão de Empresas e Coach, já atuo há mais de 15 anos na área de planejamento de cidades, sou mentora e consultora em cidades inteligentes, sou a primeira Master Coach de cidades inteligentes da América Latina, já visitei aí mais de 20 países, sempre tentando entender o que esses países fizeram que deu certo lá e que aqui é sempre tão complicado, né? Então, tentando descobrir esses pontos. Aí, eu fundei, então, o Smart Citizen, que tem essa missão aí de preparar os consultores, preparar os profissionais para atuar nesse mercado, no mercado de cidades inteligentes, e o IGTEC, do qual eu sou presidente, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem o objetivo aí de ajudar a administração pública, né, através da elaboração dos instrumentos de planejamento, plano diretor, plano de mobilidade, e aí a gente vai ajudando nesse processo. Só antes da gente começar a falar, basicamente, aqui do que é o plano diretor, eu queria só trazer para vocês uma visão clara de que o Smart Citizen, assim como o IGTEC, né, do qual são duas instituições que eu estou à frente, nós temos aí uma missão e um propósito que é o de acelerar as cidades inteligentes no Brasil. E para isso a gente está trabalhando muito forte no atingimento de uma meta, que é a meta que a gente se comprometeu a nível de organizações, que é a meta de ter 50% mais um de cidades inteligentes no Brasil até 2030. Né? E para isso a gente tem feito uma série de parcerias. Dentre elas, a gente destaca aqui a parceria com a rede do Pacto Global da ONU, né, onde o Smart Citizen é aí um dos integrantes dessa rede para poder levar aí a Agenda 2030 para todo o Brasil. A gente tem feito um trabalho com mais de 400 consultores em processo de certificação para poder fazer a implantação desse projeto de cidades inteligentes no Brasil, qualificando esses profissionais. Né? Esse treinamento acontece sempre aí de forma online, gente do Brasil inteiro, uma comunidade muito rica, com troca de experiências e conhecimentos, né? Profissionais de tudo quanto é área, de saúde, de engenharia, arquitetura, agronomia, geociências, comunicação. Então, é um grupo muito rico que vai trabalhando, porque o projeto de cidade inteligente ele é muito amplo, né? E a gente vem trabalhando aí através desse projeto da ONU, oferecendo palestras gratuitas para os municípios, para eles entenderem o que são cidades inteligentes. Né? Temos aí um impacto grande no canal do YouTube. Só no ano passado, mais de 500 mil de pessoas passaram aí e assistiram algumas das nossas aulas. Então, a gente tem oferecido
aí esse trabalho de implantação de um projeto de cidade inteligente nos municípios no Brasil inteiro, muito forte aqui em Minas Gerais, mas também já com atuação em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Ceará, entrando aí nos municípios, levando aí principalmente para os municípios com menos de 100 mil habitantes, que é o nosso enfoque principal. Bom, nessa palestra hoje a gente vai falar um pouquinho, né, para eu poder te falar como que o plano diretor ele ajuda a acelerar cidades inteligentes no Brasil, eu preciso trazer qual é o conceito de cidade inteligente, quem são os agentes da inovação que são responsáveis pela aplicação do projeto de cidade inteligente. Vou te mostrar qual é o passo a passo para poder implementar o projeto de cidade inteligente do zero em qualquer município e como que vai usar o plano diretor para isso, porque o plano diretor ele vai ser esse instrumento estratégico, o meio pelo qual a gente vai fazer isso acontecer no Brasil. E vou trazer, então, um estudo de caso aí das oficinas Chese, que é um estudo que foi aplicado em todos aqueles municípios que a gente apresentou ali mais cedo, no slide anterior, sobre a aplicação desse projeto de cidade inteligente. Então, vamos lá. Eu não estou vendo vocês, que eu estou com a tela cheia, então a gente pode ter aqui um princípio que pode mandar as perguntas pelo chat, e aí qualquer coisa, alguém da Areia aí pode ir gerenciando, se quiser perguntar no meio, ou se quiser deixar para o final também, tá tudo tranquilo. O que a gente precisa ter clareza aqui? Que quando a gente fala de projeto de cidade inteligente, a gente precisa entender que cidade inteligente no Brasil é diferente de cidade inteligente nos Estados Unidos, é diferente de cidade inteligente em Dubai, na Europa, né, no Oriente Médio, ou na Ásia. A gente precisa entender que no Brasil a gente tem um negócio chamado princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele nos traz que no Brasil, para você poder implantar qualquer projeto, você precisa ter isso aprovado em uma lei municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores. E quando eu li isso na nossa Constituição, isso está lá no artigo 37, eu me perguntei, se queremos implantar um projeto de cidade inteligente no Brasil e a gente precisa que isso esteja escrito em alguma lei, né? Então, quais são os artigos constitucionais, quais são as leis que falam que o projeto de cidade inteligente tem que existir no Brasil? Então, eu me fiz essa pergunta e eu fui atrás dessa resposta e eu cheguei nesses 5 artigos, tá? E aí eu sugiro que você pegue papel e caneta, porque você vai ter muitos insights. Eu falo rápido, porque tem muito conteúdo aqui para compartilhar com vocês. Tá? Então, eu cheguei a esses 4 pilares, esses 4 estruturas, né? Que um projeto de cidade inteligente no Brasil, ele tem que atender esses 4 pilares. Quais são esses pilares? O pilar da cidade humana. O pilar da cidade humana, ele tem o foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão. E isso está descrito lá no artigo 6 da Constituição brasileira, onde fala que todo brasileiro tem direito à saúde, educação, mobilidade com qualidade, segurança pública, direito à moradia, emprego, à renda, né? Então, tem uma série, assistência aos desamparados, né? A população em estado de vulnerabilidade, assistência à maternidade, à primeira infância. Então, tem lá os direitos sociais. E toda vez que a gente cria uma política pública ou um projeto que tem foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão, a gente está falando de projetos que estão vinculados, estão associados ao pilar da cidade humana, ok? O pilar da cidade eficiente, ele está descrito lá no artigo 37 da Constituição. E ele vai trazer que a cidade, todos os produtos e serviços oferecidos, seja pelos entes públicos ou por quem presta serviço para o ente público, ou seja, o setor privado, nós que somos consultores, nós temos que atender os 5 princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade, então precisa estar escrito na lei para você poder fazer esse serviço. O princípio da impessoalidade, você não pode favorecer grupos quando você vai trabalhar aí com administração pública, política pública. O princípio da moralidade, você não pode fazer coisas para favorecer, né, ninguém ou algo que seja imoral. O princípio da publicidade, tudo que você vai fazer tem que ser disponibilizado e acessível a todos, então todos os relatórios, todas as tabelas, tudo tem que ficar acessível. E o princípio da eficiência. E a eficiência, ela vai trazer aí 2 indicadores,
tempo e dinheiro. Então, é sempre a gente se perguntar como que os nossos produtos e serviços, eles estão melhorando os produtos e serviços oferecidos pela administração pública e que vai ali impactar positivamente a vida do cidadão, diminuindo o tempo de espera do cidadão e economizando recurso, fazendo mais com mais qualidade, gastando menos dinheiro. Esse é o princípio da cidade eficiente. E na cidade eficiente, a tecnologia vai ser uma ferramenta muito forte, muito poderosa nesse sentido. Além disso, a gente tem o princípio da cidade sustentável. A cidade sustentável, ela está descrita em 3 artigos, né? Lá no artigo 182 da Constituição, onde vai falar dos princípios da política pública e da política nacional de desenvolvimento das nossas cidades, da política urbana nacional. O artigo 225, que vai falar da questão de meio ambiente, o acesso, né, que o meio ambiente em equilíbrio é um direito social, todo mundo tem que ter acesso a esses espaços naturais. E o artigo 40 do Estatuto das Cidades, que ele cita especificamente que um dos objetivos da política urbana no Brasil é de promover cidades sustentáveis. Está escrito lá, cidade sustentável, para gerações atuais e futuras. Então, está lá também no artigo 40 do Estatuto da Cidade. E lá no artigo 205, a gente vai trazer o pilar da cidade educadora, já que para se tornar uma cidade inteligente, a cidade ela se faz por pessoas inteligentes e não coisas inteligentes. E essa inteligência não é apenas de saber ler e escrever, ela é uma inteligência social, econômica, é uma inteligência de política pública, ela é uma inteligência emocional, ela é uma inteligência de visão sistêmica, de trabalho de equipe, de desenvolvimento de competências para o desenvolvimento sustentável, que está descrito lá no ODS 4 da ONU. Então, a gente traz esse princípio. Então, quando eu estou falando cidade inteligente, eu não estou falando de Wi-Fi na praça e nem lâmpada de LED. Eu estou falando de uma cidade que ela é humana, uma cidade que é eficiente, que ela tem princípios de sustentabilidade pensando aí em projetos de curto, médio, longo prazo, que envolve aí a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a questão da preservação ambiental, e também a cidade educadora, de preparar as pessoas e de preparar os profissionais para poder atuar nesse mercado de cidades inteligentes, porque até então nenhum profissional aprendeu na faculdade como que vai preparar ali a cidade para se tornar uma cidade inteligente. A gente não teve isso na faculdade, a gente não aprendeu isso, então agora a gente precisa fazer atualizações para conseguir se manter aí nesse mercado de trabalho. Bom, entendido o que são cidades inteligentes, a gente entra no outro ponto, que é quem é responsável pela implantação do projeto de cidade inteligente? E aí a gente chega em 5 agentes da inovação. De todos os países que eu fui, de todas as experiências que eu tive, eu pude chegar à conclusão de que não existe nenhum projeto de cidade inteligente no mundo que foi implantado única e exclusivamente pelo setor público, ou só pelo setor privado, ou só pelas instituições de ensino, ou só pela sociedade civil organizada, ou que um cidadão sozinho, um CPF, uma pessoa sozinha conseguiu resolver. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer, porque o projeto de cidade inteligente, ele exige a interação e o engajamento desses 5 agentes da inovação. Tá? Então, o setor público tem um papel, que é o papel de criar todos esses instrumentos normativos e de preparar a cidade para poder receber esse projeto. O setor privado tem o papel de ajudar na execução, na operação, né? Na implantação desse projeto de cidade inteligente. Então, o setor público praticamente coloca, né, as diretrizes no papel e o setor privado, através de projetos, vem e tira aquela diretriz e transforma numa ação, né, transforma numa atividade. As instituições de ensino, da educação infantil ao ensino superior, têm o papel aí de preparar, né, as pessoas para o pleno exercício da cidadania e também para a plena atividade profissional, alinhado com os princípios das cidades inteligentes, com esses 4 pilares. E a sociedade civil organizada, ela tem o papel de dar essa representatividade e de participar desse processo
de engajamento e de implantação do projeto de cidade inteligente. Então, é através das associações profissionais, dos conselhos municipais, né, dos sindicatos, dos conselhos profissionais, que a gente vai, então, começar a organizar essa população, essa demanda, esse conhecimento, essa vontade de definir qual é a cidade que queremos e ajudar ali, através dos ambientes prontos para isso, fazer a coisa acontecer. E todos esses ambientes, setor público, setor privado, instituição de ensino e sociedade civil organizada, são CNPJs. E todos esses CNPJ, pessoa jurídica, né? Todas essas instituições de pessoa jurídica são formadas, orientadas por CPFs. Então, por isso que uma cidade ela vai ser tão inteligente quanto inteligente for o seu cidadão, porque é o cidadão que vai ocupar o cargo no setor público, é o cidadão que vai ocupar o cargo nas empresas, nas instituições de ensino, na sociedade civil organizada. Então, basicamente, todo esse processo ele se passa pelo cidadão. O cidadão ele é o agente mais importante no projeto de implantação da cidade inteligente, justamente porque é ele que vai responder às perguntas de implantação desse projeto e, através das pessoas jurídicas, isso vai se tornar realidade. E aí, como que a gente faz, então, para poder fazer isso? Como que implanta um projeto de cidade inteligente do zero? E aí é uma coisa muito simples, né? Didaticamente falando aqui, eu vou definir isso em 3 passos, tá? O passo é, primeiro, a gente precisa definir qual é a cidade que temos. E, nesse sentido, a gente precisa ter ali um diagnóstico, né? A gente precisa ter clareza de qual é essa cidade, o que funciona, o que não funciona, né? Quais são os gargalos, quais são as potencialidades que ela tem, independente de qual é o partido político que está no poder no momento. Então, a gente precisa ter uma visão de cidade e não de ideologia partidária. E, sobretudo, a gente precisa ter resposta de qual é a cidade que queremos. E não a cidade que queremos amanhã, mas a cidade que queremos num futuro próximo, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. É isso que eles estão fazendo lá fora. Já existe um projeto Paris 2050, existe um projeto Dubai 2117, né? E nós temos uma clareza de qual é a cidade que nós queremos para daqui a 10 anos, para daqui a 50 anos? A gente não tem feito isso aqui no Brasil, e esse é um dos gargalos que tem impedido de fazer a coisa acontecer no nosso país. E, uma vez definido o nosso ponto de partida, que é a cidade que temos, e o ponto de chegada, que é a cidade que queremos, aí, então, a gente vai usar da administração pública, dos processos administrativos, para poder criar programas e metas, né? E aí definir, então, um plano de ação para transformar essa cidade inteligente. E quando a gente fala de cidade inteligente no Brasil, a gente está falando de alinhamento de instrumentos de planejamento, projetos e captação de recursos. E nesse processo, a gente está falando de planos municipais, a gente está falando de plano diretor, de plano de saneamento, de plano de mobilidade, de plano de educação, de plano de cultura, né? Então, todos aqueles instrumentos de planejamento que precisam ter, que são obrigatórios na administração e que precisam ser alinhados. E, através desses planos, vão criar-se as demandas de projeto, e, através de projetos, a gente vai captar os recursos. Esse é o passo a passo. Um dos grandes erros é a galera querer captar recursos, sendo que não tem nenhum projeto e não está cumprindo o princípio da legalidade. Não está lá escrito na lei que precisa fazer aquilo. E aí não consegue captar recurso. Então, você vê aí várias empresas, várias ONGs, vários municípios reclamando que não tem dinheiro para fazer as coisas. Mas por que não tem dinheiro? Porque não está cumprindo o pré-requisito para captar o recurso, que é fazer o alinhamento de planos e projetos. Ok? Porque no Brasil é assim que a banda toca. E por que é possível a gente ter, então, a cidade inteligente no Brasil? E aí a gente vai começar a entrar propriamente agora no tema, né, de plano diretor. Eu precisei fazer todo essa apresentação, essa introdução, para que vocês entendam qual é o cenário da cidade inteligente e como que o plano diretor vai ser esse instrumento que vai ser usado para acelerar cidades inteligentes no Brasil. E a gente entra, então, agora nesse processo. E aí, a gente precisa entender o seguinte: o plano diretor, ele é uma lei obrigatória nos municípios brasileiros. E ele tem uma periodicidade. Ele tem uma periodicidade de 10 em 10 anos.
A lei do Estatuto das Cidades é de 2001. Então, a gente passou por um primeiro ciclo lá em 2001 até 2004, 2005, mais ou menos, né? Depois veio um novo ciclo de 2011 a 2015, porque alguns municípios demoram um pouquinho mais para fazer o negócio. E agora a gente está entrando no terceiro ciclo de elaboração de plano diretor, que vai aí de 2021 até 2024, 2025. Então, os 5.570 municípios brasileiros vão elaborar plano diretor nos próximos 3 anos, tá? A gente tem esse cenário de demanda de serviço que vai acontecer agora, nos próximos anos. Além disso, a gente tem, em processo de tramitação no Congresso Nacional, o PL, o Projeto de Lei 976 de 2021, que fala sobre a Política Nacional de Cidades Inteligentes. E se você pega a Política Nacional de Cidades Inteligentes, você vê que 90% dela se atende dentro do plano diretor, ok? O que o plano diretor faz da forma correta, não como tem feito por aí, né? A gente tem um problema aí de plano diretor, que plano diretor hoje no Brasil ele está sendo construído de uma forma meramente urbanística. Plano diretor virou lei de uso e ocupação do solo. Plano diretor não é isso, né? Plano diretor tem um outro objetivo e a gente vai falar um pouquinho mais do que é isso. E a gente precisa ter clareza de que, além de ter esse momento, né, de calendário, de que o plano diretor está rolando, o momento de calendário da Política Nacional de Cidades Inteligentes que está em processo de tramitação no Congresso. A gente tem ainda a questão de que, até 2025, a previsão é de que 2,5 trilhões de dólares vai ser investido no mercado de cidades inteligentes e 22 trilhões de dólares até 2050, né? Isso dá aproximadamente 110 trilhões de reais. Se a gente considerar que o Brasil ele é o maior mercado de cidades inteligentes do mundo, não só porque a gente tem 5.570 municípios, mas porque o Brasil é o país mais urbanizado do continente mais urbanizado do mundo. Isso nos configura como o país de maior atratividade para o mercado de cidades inteligentes. E porque no Brasil, dos 5.570 municípios, nenhum pode ser considerado cidade inteligente, está todo mundo com problema, né? Eu falo que para ser cidade inteligente tem que ter resolvido pelo menos o problema do saneamento. Já tratou o saneamento? Se não tratou, não é cidade inteligente. Então, que município que tratou 100% de saneamento? Nenhum. Então, a gente não tem cidade inteligente aqui, para a gente começar a falar. Então, a gente se transforma aí num mercado muito pujante, num mercado de grande atratividade, porque está todo mundo... Na Europa não tem mais cidade para resolver, gente. Já está tudo resolvido. Nos Estados Unidos já está quase tudo resolvido. O mercado agora olha para os países em desenvolvimento. E o Brasil é o país que a galera está, assim, querendo todo mundo vir para cá para poder fazer isso aqui acontecer. E aí, por que a gente tem o plano diretor como esse instrumento oficial de implantação do projeto de cidades inteligentes no Brasil? Primeiro, porque é isso que está escrito lá no artigo 182 da Constituição. O artigo 182, ele estabelece que o plano diretor ele é o instrumento de implantação da política urbana no Brasil. Falou que vai tratar de cidade, o artigo 182 fala que esse instrumento é o plano diretor, não tem outro. É o plano diretor que faz isso. Segundo, que ele coloca lá quais são os municípios que são obrigatórios para ter. E aí as pessoas acham que é só município com mais de 20 mil habitantes. E não é. Eu trouxe aqui um slide que eu detalho mais isso daqui, a gente vai falar um pouco mais. E eu vou falar aqui também para vocês um pouquinho da oportunidade de mercado, né? Baseada em uma pesquisa da Munique, que é do IBGE, de 2018. E aí eu vou trazer esse cenário para você começar a entender como que a coisa funciona. Então, vamos lá. Primeiro ponto, por que o plano diretor ele é o instrumento de implantação de cidades inteligentes no Brasil? Artigo 182 da Constituição fala o seguinte, que o plano diretor, aprovado por lei municipal, né, aprovado ali na Câmara de Vereadores, ele é o instrumento básico, ele é a fundação, ele é o primeiro, ele é o básico, né, da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele é o primeiro que precisa ser feito quando se vai pensar em política de desenvolvimento e expansão das nossas cidades. E aí ele vai falar o seguinte, que a política de desenvolvimento urbano, executada ali pelo poder público municipal,
ela tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E o que é função social da cidade? A cidade ela tem ali no mínimo 3 funções sociais. Uma é urbanística, que é ali a lei de uso e ocupação do solo, os coeficientes de aproveitamento, né? Que é o que vai trabalhar ali para as zonas, né? Para onde que pode crescer, para onde que não pode crescer. Mas a cidade ela também tem uma função social de governança, de saber onde que eu estou, para onde que eu vou, com quem que eu vou, quanto que custa, quanto tempo que demora para chegar lá, para poder fazer as coisas organizadas. E ela tem uma função social de cidadania, de envolver aqueles 5 agentes da inovação no processo, né? Tudo isso para quê? Para garantir o bem-estar de seus habitantes. É isso que está escrito na nossa Constituição. E ele fala que o plano diretor ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e ele é um instrumento básico para isso. Só que quando a gente vai olhar, né, ali ainda no Estatuto das Cidades, e aí pegando ali a Lei 10.257 de 2001, ele traz novamente essa questão, porque ele vai detalhar o artigo 182 e ela vai trazer ali novos aspectos, que é o quê? Ele vai falar que o plano diretor ele é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo PPA, LOA e LDO incorporar os processos e as diretrizes que são trazidas como prioridade no plano diretor. As pessoas leem isso aqui, elas não entendem o que está falando aqui, então eu vou tentar traduzir para vocês. Aqui nós estamos falando de 4 instrumentos estratégicos e que todo município tem que ter. Plano diretor, PPA, LOA e LDO. O que são essas letrinhas? PPA é o plano de governo do prefeito, é o que ele vai fazer durante 4 anos. Então, no primeiro ano de mandato, o prefeito ele faz uma lei municipal falando no que ele vai priorizar nos 4 anos de mandato dele. E durante os anos, primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tem ali as leis orçamentárias para falar para onde que o dinheiro vai. E a LOA e a LDO, elas orientam o PPA. Então, quando você tem o PPA, você tem ali anualmente uma lei aprovada na Câmara de Vereadores para falar que aquele ano X% vai para a educação, X% vai para a saúde, X% vai ser para investir em saneamento, ok? Então, vai fazer ali a divisão do recurso através da LOA e da LDO. O que está falando aqui? Ele está falando que o PPA, a LOA e a LDO devem incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no plano diretor. Ou seja, é o plano diretor que deve orientar o plano de governo do prefeito, que vai orientar as leis orçamentárias. Então, o plano diretor, como ele é o instrumento base da implantação, né, da política de desenvolvimento e expansão urbana, é ele que orienta todos os instrumentos municipais. Então, todos os instrumentos, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, o plano de assistência social, o de educação, o de turismo, todos os planos devem conversar com o plano diretor. É o plano diretor que vai responder qual é a cidade que queremos. E cada plano setorial vai, então, descrever como que isso vai ser feito naquele setor, no setor de saneamento, no setor de obra, no setor de fazenda, no setor de educação, e por aí vai. Isso é o que está escrito na nossa lei. E o que ele fala? Que o plano diretor ele tem que incluir o território como um todo. Então, às vezes, as pessoas acham que porque ele é de desenvolvimento e expansão urbana, tem que ser só da área urbana. Mas o inciso 2º do artigo 40 fala que é um território inteiro. É o município como um todo, é urbano e é rural. Então, não pode ser um instrumento só de zoneamento urbanístico, como é feito hoje no Brasil. O plano diretor ele tem que trazer as diretrizes de qual é a cidade que queremos para um período mínimo de 10 anos, como diz no inciso 3º, e deve englobar o território como um todo. Ele tem que trazer diretriz para o urbano e tem que trazer diretriz para o rural. Ok? E para quem que ele é obrigatório? Ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Isso dá 30% dos municípios do Brasil. Isso dá uns 1.000 municípios. Só que
ele também é obrigatório para regiões integrantes de região metropolitana. Então, todos os municípios, mesmo que não tenham 20 mil habitantes, se é de região metropolitana, tem que fazer plano diretor. Se a administração local ela quer utilizar instrumentos previstos lá no inciso 4º, né, do artigo 182 da Constituição, que é alguns instrumentos como outorga onerosa do direito de construir, IPTU progressivo no tempo, alguns instrumentos que vai trazer aí uma questão de tributação, ele tem que ter plano diretor. Se o município ele é de uma área de interesse turístico, se o município ele faz parte de uma zona de interesse turístico, ele tem que ter plano diretor, mesmo que ele tenha 2 mil habitantes, ele tem que ter plano diretor, tá? Se o município ele está inserido em zona de empreendimento ou atividade de significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, ou seja, se o município tem no seu território rodovia estadual, rodovia federal, linha de transmissão, município minerador, polo industrial, represas, né, hidrelétricas, empreendimentos de grande porte logístico, tem que ter plano diretor, pode ter 500 habitantes, tá? E se o município ele está incluído no Cadastro Nacional de Municípios com área susceptível à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundação brusca, processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o que é isso? Todos aqueles municípios que sofreram com as chuvas agora de janeiro e fevereiro, que inundou, que o terreno caiu, né? Teve lá desmoronamento, teve escorregamento, teve o rio inundou, né? Todo aquele processo ali, todos aqueles municípios têm que ter plano diretor. Só em Minas Gerais, 50% dos municípios estão em estado de calamidade por conta da chuva. Isso dá mais de 400 municípios que têm obrigatoriedade de fazer plano diretor, né? Só por esse requisito aqui, só porque eles estão em áreas susceptíveis de ocorrência de deslizamento e de grande impacto, de inundação brusca, né? Então, se o município ele tem um rio grande passando no seu território e aquele rio ele pode inundar por conta das grandes chuvas, aquele município tem que ter plano diretor. Ok? Então, basicamente, a gente chega à conclusão que todos os municípios no Brasil têm que ter plano diretor, tá? Só que qual que é o cenário que a gente tem hoje? Nós temos 5.570 municípios, só que 39% desses municípios, 2.168 municípios, não tem plano diretor. Então, 40% dos municípios brasileiros não tem plano diretor e tem que ter o plano diretor. Ok? 175 municípios que têm mais de 20 mil habitantes, né, que estão ali obrigados a fazer esse instrumento só por esse quesito, porque tem mais de 20 mil habitantes, não tem plano diretor. E está tendo aqui problema de improbidade administrativa. Esse município está deixando de receber recurso porque não tem plano diretor, porque plano diretor é instrumento de cumprir pré-requisito para captação de recursos. Então, olha só, 1.200 municípios, cerca de 33,64% dos municípios, que tem menos de 20 mil habitantes, né? Mas que vai cair ali naquelas outras coisas, ou é região metropolitana, ou é município de potencial turístico, ou é município que está em área de alagamento, né? Área de risco. Fizeram o plano diretor, só que 80% desses planos estão vencidos. Perdeu o prazo, já tem mais de 10 anos que foi feito e precisa ser revisado. Né? Então, olha só o que está acontecendo no Brasil. E qual que é a maior oportunidade de todas quando a gente pensa em plano diretor? Porque você pode estar aqui, você pode estar pensando assim, mas eu não tenho atribuição para trabalhar com plano diretor. Né? Vamos imaginar, não, eu não posso compor equipe de plano diretor. Qual que é a grande oportunidade que a gente tem aqui? A gente tem uma oportunidade que fala no artigo 42 do Estatuto das Cidades, que o plano diretor ele tem que ter um sistema de acompanhamento e controle. Ele tem que ser implementado. E no Brasil, a gente tem 5.570 municípios que não monitoram, não acompanham a implantação do plano diretor. O plano diretor é um instrumento que ele vai parar numa gaveta qualquer.
E não basta fazer o plano diretor, ele precisa ser implantado, ele precisa ser monitorado, fiscalizado, e ele tem que orientar os outros instrumentos de planejamento, os outros 24 que são obrigatórios, né? E ele precisa estar alinhado com os 4 pilares das cidades inteligentes e engajar os agentes da inovação. Então, nesse sentido, a gente precisa ter essa clareza de que existe uma oportunidade para os profissionais da área de engenharia, agronomia, geociências, arquitetura, que é o de ser esse líder de projeto de cidade inteligente. Porque esses profissionais já têm na sua atribuição profissional a possibilidade de compor equipe na elaboração do plano e tem aí o conhecimento para atuar, né, como um líder de projeto de cidade inteligente. Né? E aí eu vou te explicar o que é esse líder de projeto. O que esse líder de projeto faz? Ele implanta o projeto de cidade inteligente do zero. Esse líder de projeto, ele engaja os agentes da inovação, ele ajuda, a partir do engajamento dos agentes da inovação, a definir a cidade que temos, a cidade que queremos, ele cria um plano de ação, ele monitora e acompanha não só o plano diretor, mas os 26 planos municipais. Ele ajuda ali nesse alinhamento de projeto vigente, né, com a Agenda 2030, ele ajuda na captação e orientação de recursos, e ele tem aí, né, no caso dos profissionais que são formados e qualificados aqui pelo Smart Citizen, os nossos profissionais, eles têm acesso à plataforma Chese, que ajuda eles a fazerem a tudo isso aí. E nesse caso, por onde que a gente começa? A gente começa respondendo essas 5 perguntas. Então, primeiro a gente precisa saber qual que é a cidade que a gente tem, qual que é a cidade que a gente quer, né? Que a gente quer entregar ali no final da minha consultoria, no final do meu projeto, no final do mandato, no período do plano diretor. Então, qual que é a cidade que a gente quer ter? Quais são as prioridades? Por onde que eu vou começar? Qual que vai ser a primeira ação? Quais são as fontes de financiamento disponível, né? É recurso da prefeitura? É recurso nacional? É recurso estadual? É recurso internacional? De onde que vai vir um dinheiro para pagar tudo isso? E como que você vai envolver todos os agentes nesse processo? E aqui eu vou trazer para vocês agora um estudo de casos, que é a oficina Chese. A oficina Chese, ela é uma oficina de 16 horas, que em apenas 2 dias a gente consegue aí fazer todo esse engajamento dos agentes e ajuda eles a responderem essas 5 perguntas que eu passei aqui agora. E no ano passado, a gente qualificou, capacitou mais de 470 lideranças locais, né, entre prefeitos, vereadores, sociedade civil organizada, professores, instituições da organização cidadãos, né, organização civil, a organização da sociedade civil. Então, a gente tem aí as oficinas, envolve os 5 agentes, ela é trabalhada em cima dos 4 pilares das cidades inteligentes e ela segue os 5 passos para implementar o projeto de cidade inteligente do zero. E tudo isso de forma 100% participativa e em apenas 16 horas, né? Aqui a gente já passou com esse processo em algumas prefeituras, né? Já foram mais de 500 mil de pessoas impactadas pela metodologia Chese de aceleração de cidades inteligentes. Então, é um projeto que é muito bacana. Na oficina Chese, ela pode ser aplicada, né, para vários fins, tanto para os planos estratégicos, PPA, LOA, LDO e plano diretor, quanto para os planos setoriais, meio ambiente, saneamento, mobilidade, educação, assistência social, turismo, né, e aí desenvolvimento econômico, agrícola, né, aqueles planos municipais, que são 26 aqui, que podem ser aplicados. E ela trabalha também nesse processo de engajamento dos agentes, na construção de um grupo coeso que vai pegar esse projeto e vai levar esse projeto adiante para não acabar a oficina, cada um voltar para sua casa e aí não ter mais essa possibilidade, né? Tipo assim, tá, e o que vai acontecer depois? Então, é feito todo um trabalho de engajamento desses agentes para que eles consigam depois dar continuidade no projeto. Durante a oficina, a gente tem esse alinhamento de plano, projeto e recurso. A gente faz esse checklist dos planos municipais que são obrigatórios. A gente define mais de 64 indicadores para rodas humana, eficiente, sustentável, inteligente. Chese é isso.
cidade humana, que é o artigo 6 da Constituição, eficiente, que é o artigo 37 da Constituição, sustentável, que é o artigo 182 e 225, e o inteligente, que é o artigo 205 da Constituição. Então, Chese é essa cidade que está baseada nos 4 pilares do que tem que ser uma cidade inteligente no Brasil: humana, eficiente, sustentável e inteligente. E a implantação dela passa pelo alinhamento de planos, projetos e recursos. E durante a oficina Chese a gente consegue fazer isso. E aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês de possibilidades de aplicação. Então, aqui, por exemplo, a oficina Chese foi aplicada no ano de 2019 na Prefeitura de Andradas, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, uma cidade que tem aproximadamente 40 mil habitantes, né? Depois foi aplicada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 230 mil habitantes. Aqui foi aplicada para plano diretor. Em Andradas, ela foi aplicada para LOA e LDO, aquele instrumento, né, de planejamento anual. Então, todo ano, a oficina Chese é uma oficina que pode ser aplicada, por exemplo, nas prefeituras. Plano diretor para a elaboração das audiências. Plano diretor tem que ter audiência pública, tem que ter um momento ali que você vai fazer oficina com a população. E a oficina Chese ela é uma oficina que ela faz esse alinhamento dos 4 pilares das cidades inteligentes, né, para o plano diretor e traz ali os projetos estratégicos nesse processo. Aqui, na cidade de Igarapava, em São Paulo, que foi feito para plano de governo, né, para aqueles 4 anos do mandato do prefeito. E aqui, essa tela ela é interessante para você ver que a gente tem aqui as 4 rodas: a roda da cidade humana, da cidade eficiente, da cidade sustentável e da cidade inteligente. E aqui eu gosto de fazer uma analogia, como que a gente analisa essas rodas. Imagina que a linha preta é o pneu do carro, tá? A linha verde, a linha preta aqui, ó, é a cidade que temos. A linha verde é a cidade que queremos. Então, o que a gente tem que fazer para essa cidade se tornar inteligente? Fazer a linha preta estar lá no verde, né? Então, aqui tem que criar projetos, ações, políticas públicas nesses setores para poder fazer a cidade evoluir. E aqui a ideia é como que você faz analogia com um carro. Imagina que a cidade aqui ela é um carro e cada roda dessa é um pneu. Só que o pneu ele tinha que ser essa linha verde, só que ele é a linha preta. Agora imagina como que essa cidade vai andar com o pneu no formato da linha preta. Esse carro não anda, ele fica travado. E é aqui que a gente começa a identificar quais são os pontos estratégicos que a gente tem que mexer naquele pilar para que aquela ação alavanque as outras ações, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, aqui a gente consegue ter uma visão nesse sentido. Aqui foi Jacupiranga, também no estado de São Paulo. Aqui a oficina foi aplicada também para a PPA e foi aplicada na modalidade online, né? Então, essa oficina ela tem essa possibilidade, online e presencial. E aqui foi para Saquarema. Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, também criou-se aí as 4 rodas. Aqui já foi para São Gonçalo do Rio Abaixo. Foi uma oficina aplicada que deu aí 2 possibilidades, tanto para o PPA quanto para o plano diretor. Já saiu ali as diretrizes. E aqui já foi no Ceará, em Santa Quitéria. E aqui na tela vocês estão conseguindo ver a foto, né? Que é a foto do checklist dos planos municipais. Então, a gente vê aqui que nessa cidade especificamente, está tudo vermelho lá. Eles não tinham quase nenhum dos planos. Uma cidade de 40 mil habitantes, onde a maior parte desses planos todos são obrigatórios, e eles não tinham nada. E aí, quando você vai ver a roda, está tudo no vermelho. Olha lá, a cidade está toda no vermelho. E aí você começa a entender por que aquela política pública não está funcionando. Porque não tem a diretriz, não está alinhado plano, projeto e recurso. Aqui foi feito para o Colégio de Inspetores do CREA São Paulo. O CREA São Paulo fez uma ação com os inspetores e diretores de entidades de classe para poder fazer um diagnóstico regional. Então, qual que era a visão dos profissionais da engenharia referente aos aspectos da cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente. Foi muito bacana, a gente conseguiu fazer. E aqui você vê aqui também, ó,
Aqui foi um diagnóstico regional, então foi para aproximadamente 40 municípios ao mesmo tempo, e a gente fez o levantamento dos instrumentos de planejamento. Então, a gente saiu de lá sabendo quais são os municípios que não têm plano de mobilidade. Isso para o profissional é muito bacana, porque se ele trabalha com plano de mobilidade, ele sabe qual é o município que ele tem que ir lá oferecer o serviço, né? Então, qual é o município que não tem plano de saneamento? Qual é o município que não tem plano de turismo? Que não tem plano de desenvolvimento econômico? Que não tem plano de diretor, né? E ali tudo a gente vai conseguindo identificar essas demandas. Então, aqui, só para finalizar, então, e abrir aí para perguntas, segue aqui os meus contatos, né? E as minhas redes sociais também, se você quiser entrar aí, a gente sempre tem conteúdos oferecidos de forma gratuita no Instagram e no YouTube. Essa semana a gente está com um evento acontecendo. Se você quiser entender um pouco mais de como que faz para poder ser esse consultor, né, esse líder de projeto de cidade inteligente, tem no meu site aqui, no meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, tem um link para você poder assistir uma aula de aproximadamente 1 hora, onde eu detalho, né, como que é a função desse líder de projeto e qual que é a importância dele no projeto de cidade inteligente. Mas essa aula vai ficar disponível só até amanhã, 5 horas da tarde. Então, se você tem interesse de assistir, já entra lá, já me segue no Instagram, já pega o link da bio e já salva para você poder assistir essa aula, tá? Porque ela só fica disponível até amanhã, 5 horas da tarde. E acho que é isso aqui. O que eu tinha para falar era isso, e aí eu queria abrir agora para perguntas. Não sei se alguém mandou já alguma pergunta no chat ou se quer fazer pergunta aqui. Boa noite, Grazi. O Rô, ele teve que dar uma saidinha, então eu queria só agradecer primeiramente a sua palestra e gostaria de, igual você falou, né, abrir aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar ou mandar no chat também, funciona. Eu vi aqui que o Miguel já levantou a mão. Miguel, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Oi, Grazi. Boa noite, prazer em vê-la, assistir sua aula e falar contigo. Tudo bom? Tudo bom, Miguel? Tudo bem. Deixa eu te falar. Ontem nós tivemos uma apresentação também, uma aula da professora Ana Paula, da Unifei de Itajubá, sobre drenagem urbana. E eu fiz uma pergunta para ela, me deixou assim. Falei, puxa vida, que preocupação. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Eu perguntei para ela o seguinte, professora, a senhora vê a possibilidade de solução do problema de drenagem urbana nos municípios brasileiros? Inclusive, a gente sofreu agora, né, o caso de Petrópolis anteontem, né? Essa catástrofe que foi Petrópolis. Ela deu uma pensada e falou, Miguel, o problema da cidade de resolver esses problemas no município não é problema de um governo de hoje, um governo passado, um governo daqui a um ano. É um problema de Estado. Tem que haver uma compreensão da população toda como um todo, dos políticos, dos governantes, que a coisa tem que ser feita de uma maneira perene, para o futuro. A coisa não para. E eu vejo aqui, na sua aula agora, voltando para você, o que se prega no Estatuto da Cidade desde 2001, aí vem as várias etapas que teriam que ser ajustadas, os planos diretores, aí tudo. Eu te pergunto, Grazi, você vê qual também nesse aspecto, plano diretor, cidade inteligente, qual o horizonte que você vê para os nossos municípios, para resolver esse problema, sendo que você mesmo disse que Estados Unidos, Europa, grande parte do Oriente já está com o problema resolvido, e o Brasil está tudo por resolver. Você vê qual o horizonte que você percebe que nós poderemos resolver esse problema nos nossos municípios brasileiros? E se eu falar para você deixar os contatos na tela aí, Grazi, obrigado. Tá mutada, Grazi. Isso. Bom, Miguel, eu vejo... Eu vou te responder essa pergunta te contando
uma metáfora. Olha só, existia um grande empresário, e esse empresário ele tinha 2 funcionários. E ele pegou esses funcionários e pediu para ir numa mesma cidade fazer uma análise de viabilidade da implantação de uma loja, de uma fábrica de sapato. E um desses funcionários que foi lá fazer a análise, ele chegou na cidade e falou assim, nossa, nessa cidade aqui, ninguém usa sapato. Se o nosso chefe vier para cá abrir uma fábrica, ele vai falir. Porque que ninguém usa sapato. E ele fez o relatório dele falando assim, não vem para cá, porque aqui ninguém usa sapato. E já o outro chegou na cidade e olhou assim, nossa, ele tem que vir aqui agora, porque se abrir uma loja de sapato aqui, uma fábrica de sapato, ele vai vender sapato igual o outro, porque aqui ninguém usa sapato. E falou, vem para cá, porque aqui ninguém usa sapato. Por que eu estou contando essa historinha? O processo de cidades inteligentes no Brasil, você pode enxergar ela de 2 formas. Você pode enxergar ela como, ferrou, no Brasil está tudo muito zoneado e a gente não vai conseguir resolver isso nunca. Ou você pode olhar para isso como uma grande oportunidade. Vai dar trabalho? Vai. Vai tirar a gente da zona de conforto? Vai. Os profissionais vão precisar fazer atualizações para conseguir resolver esses problemas? Vai, porque até aqui ninguém conseguiu resolver. Eu costumo dizer que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até a cidade inteligente. Nós vamos precisar aprender a sair da zona de conforto, nós vamos precisar ter que aprender a conhecimentos que não são da nossa área nativa. Nós vamos precisar aprender, né? E aí os profissionais das áreas exatas vai precisar aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas. As pessoas que são da área de humanas vão precisar entender um pouco mais de indicadores, de exatas, porque a cidade inteligente ela é o resultado da ação conjunta de 5 agentes da inovação. É desafiador? É desafiador. Mas nós, como eu falei aqui, nós temos um cenário muito, 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 muito favorável. Por que a gente tem um cenário favorável? Vou voltar aqui, ó. 3 motivos por que é possível. Primeiro que a gente está entrando justamente agora num novo ciclo de fazer plano diretor. E se os profissionais que fazem plano diretor aprenderem a fazer plano diretor, já alinhando com os princípios da cidade humana, eficiente, sustentável, inteligente, trazendo para o plano diretor esse instrumento de definir qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, não só para o urbanístico, mas para todos os setores da cidade, aí nós vamos começar a ter plano diretor, porque hoje o que a gente tem não é plano diretor. É um instrumento reduzido, né? A lei fala assim, o plano diretor tem que ter, no mínimo, o uso e ocupação do solo. Aí o brasileiro vai lá e faz só o mínimo. E essa visão, essa mentalidade, a gente tem que acabar com ela. E aí é uma decisão individual, Miguel. Eu tenho que tomar essa decisão, você vai ter que tomar essa decisão, a Ieda, o Sérgio, a Catarina, o Francisco, cada um vai ter que tomar essa decisão e vai ter que parar e decidir em que horas ele vai aproveitar essa oportunidade aqui de aprender o que precisa ser colocado lá no plano diretor, de entender como que funciona a política pública, de entender como que funcionam os 4 pilares, de entender como que ele faz esse alinhamento do plano diretor com todos os outros planos, para aproveitar o momento, que é os próximos 2 anos, vai ser o ano que mais vai ter elaboração de plano diretor no Brasil. Então, esses profissionais precisam entender o time, porque outra oportunidade como essa, só daqui a 10 anos de novo. Então, se você quer aproveitar esse momento, que é o momento do plano diretor, então você tem que começar a correr atrás desse conhecimento o mais rápido possível, né? E a gente ainda tem esse processo, que é o processo de implantação do mercado. E aí, o que está acontecendo? Eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou ajudando aí uma empresa multinacional que está querendo trazer algumas tecnologias de cidade inteligente para o Brasil,
e ela não está conseguindo, por quê? Porque a lei do plano diretor não está falando, não está prevendo que isso pode acontecer naquele município. Então, nós estamos tendo que rever os planos diretores municipais para poder colocar as diretrizes de cidades inteligentes, de permitir algumas coisas que são óbvias, mas que se não tiver escrito na lei, não pode ser implementado naquele município. Então, está tendo uma demanda muito grande, uma demanda que a gente não está nem conseguindo atender essa demanda. Por isso que a gente hoje está trabalhando, inclusive, com a qualificação e treinamento de profissionais, porque para conseguir passar essa demanda para frente, né? Então, eu vejo um cenário... Eu sou aquele vendedor que chegou no município, viu todo mundo sem sapato e falou assim, corre para cá, porque o ouro está aqui. Eu vejo um cenário muito positivo. Agora, de oportunidade de trabalho, de oportunidade de consultoria. Agora, eu não estou dizendo que vai ser rápido e eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que nós temos muito trabalho para fazer. E os profissionais que quiserem arregaçar a manga e atuar no mercado de cidade inteligente têm trabalho para a vida inteira. Tem trabalho para a vida inteira. Porque não é só o plano diretor que vai precisar ser atualizado, que vai precisar ser adaptado, né, à Política Nacional de Cidades Inteligentes, aos princípios, aos projetos de cidade inteligente. São 26 planos. Então, ainda que você não trabalhe com plano diretor, mas você trabalhe com plano de saneamento, você vai precisar fazer isso. Os municípios têm até 31 de dezembro para fazer a atualização do plano de saneamento. E você está sabendo disso? Os municípios têm até 15 de abril do ano que vem para entregar o plano de mobilidade. E a galera está fazendo plano de mobilidade já pensando no que vai ser a mobilidade nos próximos 10 anos. Gente, daqui a 10 anos, como que vai estar a mobilidade nesse país? Você acha que vai ser só isso que a gente tem aqui? Metrô e ônibus, move e... Não, cadê os modais integrados? Cadê a mobilidade elétrica? Se o município ele não começar a prever qual é a cidade que ele quer a nível de mobilidade, a nível de saneamento, a nível de educação, ele vai inviabilizar aquela cidade de implementar essas políticas. E quem tem que pensar nisso é o profissional, porque o gestor não sabe disso, o gestor não está acompanhando as tendências do mercado, o gestor não está, ele está com pandemia, ele está envolto num monte de problema. Quem tem que trazer as tendências, as atualizações, as oportunidades para o gestor é o consultor, é o profissional de engenharia, de agronomia, de geociência, de arquitetura. Somos nós, profissionais, que temos que estar atentos a isso. E os profissionais estão atentos a isso? Nem todos. Nem em todos os setores. E aqui, quando eu falo da oportunidade de líder de projeto, você não pode saber só de mobilidade. Porque cidade inteligente, ela é um sistema integrado. A mobilidade tem que conversar com o saneamento, com a drenagem, com a educação, com o meio ambiente. Vai ter que começar a integrar. Antes, o que era trabalhado em caixinhas separadas, agora vai começar a integrar. E o profissional precisa aprender a pensar de forma integrada, porque tem muito profissional que não pensa, não. Tem muito profissional que pensa caixinhas separadas. Agora, se ele trabalhar esse desenvolvimento dessa competência, e isso, gente, assim, a gente consegue fazer aqui em 2 meses, 3 meses, você faz essa atualização, porque a grande bagagem você já traz da graduação. Você precisa aqui fazer um ajuste aqui de alguns conceitos para poder fazer a coisa acontecer, né? E aí é nesse sentido, Miguel. Tá? Eu vejo uma grande oportunidade para quem realmente está comprometido com o projeto, que não tiver medo de trabalhar, tem trabalho para todo mundo. Agora, mais do mesmo, não tem mercado, não. Tá? Obrigado, Grazi. O senhor Sérgio levantou a mão também. Pode fazer a sua pergunta, o seu comentário. Bom, primeiro, eu fiquei muito contente de estar participando dessa sala, né, desse fórum de discussão. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, chamada Cordeirópolis, a cidade de 25, 26 mil habitantes. E aqui na minha cidade eu sou vereador, né, meu 5º mandato. E aí, ouvindo a fala da Grazi,
eu fico pensando que para todos esses projetos, né, principalmente essa questão, quando você aborda a questão da cidade inteligente, ela precisa de uma ação, eu entendo dessa forma, principalmente que o administrador público tenha sensibilidade de poder entender que é um momento exato de poder estar fazendo toda essa discussão. Então, a primeira pergunta você disse que acho que até 31 de dezembro, 30 de dezembro, eu não sei se eu entendi direito, né, se eu ouvi direito, que é o prazo máximo para entregar os projetos. E a segunda pergunta... 31 de dezembro é a data para entregar a atualização do plano de saneamento ao novo marco do saneamento. Ok. Tá? 31 de dezembro de 2022. 2022, sim. Esse ano. Tá. Então... E 14 de abril de 2023 é a entrega do plano de mobilidade para municípios com menos de 250 mil habitantes. Certo. Tá? Eu acredito que a gente vai ter mais oportunidade de fazer essa conversa ou essa discussão, eu acredito que sim, mas a próxima pergunta para tudo isso, nós dependemos de recursos, principalmente recursos públicos. E nós sabemos que a maioria das cidades, principalmente, você falou aí 5 mil, mais de 5 mil cidades, né, que precisa estar dentro desse projeto, se você olhar bem, acho que 90% não tem recursos. Como fazer a captação de recursos? Eu não sei se você tem essa resposta, né, mas a gente pode estar trabalhando isso. Como que a gente pode fazer a captação de recursos para que possa viabilizar todo esse projeto que você acaba de apresentar para a gente? Então, primeiro a gente precisa duas coisas. A gente precisa entender que, e aí eu vou voltar lá num slide, que é o slide do recurso. Olha só. Deixa eu voltar aqui rapidão, só para apresentar para vocês qual que é o passo a passo, né? As pessoas, elas estão preocupadas com o recurso, só que o recurso é o terceiro passo. Antes de conseguir o recurso, você precisa saber o que você tem, o que você não tem, quais são os projetos que você quer, para saber onde que você vai pegar recurso. Dinheiro não é problema, Sérgio. O Brasil é a 15ª maior economia do mundo. Dinheiro tem. Nesse exato momento, está rolando a distribuição das emendas parlamentares. Foi lançado o Programa de Cidade Inteligente para o Ministério de Desenvolvimento Regional, para bancar esses projetos. Mas o que falta? O que falta? Biblicamente, Cristo fala assim, pedi e obtereis, não é? Só que a gente precisa aprender a pedir. A grande parte dos gestores públicos vai até o deputado para pedir dinheiro para fazer revitalização de rua, ou então para poder comprar ambulância, ou comprar trator, ou comprar algum carro, alguma coisinha, ou ajustar uma ponte. Quando, na verdade, ele tinha que pedir dinheiro para implantar um projeto de cidade inteligente que lá dentro tem uma consultoria de captação de recursos. Porque se você tiver ali dentro uma emenda parlamentar, por exemplo, né, uma das possibilidades que a gente tem é a emenda parlamentar. Uma emenda parlamentar paga um serviço desse daqui que vai captar recursos para todos os outros projetos que você quer fazer. Então, as pessoas no Brasil não sabem nem pedir o dinheiro. Ela quer a ambulância, quando ela devia pedir o dinheiro para pagar uma consultoria de captação de recursos, porque aí, se você tem a captação de recursos, você capta para 15 projetos e não só para um. E a gente tem fonte nacional, tem fonte estadual, tem fonte internacional. A Agenda 2030, ela traz aí as possibilidades de captação de recursos até internacional. E aqui, quando a gente faz a aplicação da oficina Chese, por exemplo, a gente libera uma lista com mais de 200 fontes de financiamento. Para mostrar que dinheiro não é problema. Qual que é o problema? Precisa ter um instrumento de planejamento falando que isso vai acontecer. Então, vai estar agora sendo aprovada a LOA do seu município, você que é vereador.
14 de abril vai vir a LOA aí para você decidir, pra você poder votar. Aí a pergunta é, vocês estão reservando uma parte do recurso da Câmara de Vereadores ou da Secretaria de Governo para contratar uma consultoria? Para te ajudar a captar mais recurso? Oi, Sérgio, pode falar. Pode falar? Pode. Não, eu concordo plenamente com você. E aqui em Cordeirópolis, por exemplo, nós somos defensores muito ferrenhos na questão, seja na questão ambiental, seja na questão de desenvolvimento social. E eu acho que esse projeto, essa discussão, ela vem realmente dar um salto de qualidade em tudo aquilo que nós queremos de diferente para a nossa cidade. E concordo com você que nós temos, assim, buscar emendas parlamentares, tem dinheiro a fundo perdido aí que a gente pode utilizar para fazer toda essa... O grande problema que eu vejo, Grazi, é a questão da prioridade. Na cabeça das pessoas, hoje, a prioridade é recursos para a saúde, recursos para isso, recursos para aquilo. Então, eu acho que esse exercício que nós estamos fazendo com essa discussão com você, ela é importante para poder levantar em nós, que estamos de outro lado, o senso crítico, o senso comum, vamos dizer assim, para que a gente possa enxergar esse lado como também uma área de grande desenvolvimento para a cidade, seja socioeconômico, seja sociocultural, ou seja sócio, enfim, de tudo aquilo que a gente quer. Então, eu acho que por isso que muitas vezes as pessoas não vão buscar recursos para essa outra área, né? A questão aqui, assim, eu citei a emenda parlamentar como um exemplo de fonte de financiamento, mas tem outras. Por exemplo, uma das formas, quando você está numa prefeitura e a prefeitura ela tem um recurso ali limitado, tem duas formas de você aumentar esse recurso. Uma delas é trazendo mais dinheiro para dentro, a outra é dando uma aplicação mais eficiente do recurso que se tem. E uma das coisas que eu mais vejo, Sérgio, é, por exemplo, prefeitura usando dinheiro próprio para poder comprar coisas que conseguiria com dinheiro de emenda. Ou, por exemplo, você sabia que dependendo da forma como a Secretaria de Saúde, ou de Educação, ou de Assistência Social, por exemplo, encaminha as informações dos atendimentos para o Ministério, ela pode ganhar até 5 vezes mais do que ela ganha hoje? Só melhorando a forma como ela envia a informação, isso é cidade eficiente. Então, às vezes, o que está precisando acontecer é passar um pente fino, identificar os buracos, identificar onde que estão os gargalos, né, os ralos que está chupando o dinheiro, ou que está entupido, não está deixando o dinheiro entrar, para a gente justamente conseguir identificar onde que tem ralo que está deixando a água embora, onde que está entupido, que não está deixando o dinheiro entrar, e onde que tem as outras fontes de financiamento. Então, não é ficar esperando só o dinheiro aparecer e cair na conta todo mês. É fazer uma gestão mais eficiente do recurso aplicado, isso é cidade eficiente, e aí a tecnologia vai nos ajudar muito nisso, e identificar só que hoje, por exemplo, hoje você sabe me dizer se a sua prefeitura, o seu município, ele está recebendo o tanto que ele poderia receber na área de saúde e de educação? Na grande maioria dos municípios, os vereadores não têm essa informação. Eles não têm um instrumento de diagnóstico que ajuda, sabe? E aí precisa ter essa informação, porque como que você vai fazer a sua função de vereador, de exercer, de fiscalizar, se você não tem acesso à informação que te ajuda a fiscalizar? Você vai ficar batendo na porta? Não tem como, você tem que entregar, você tem que ter esses relatórios na mão, né, para facilitar a sua vida. Então, eu vejo isso, tem tanto questões de processos internos que precisam ser melhorados, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, questões de enxergar novas oportunidades, porque tem uma série de coisas que você pode fazer com parceria com ONG, tem coisas que você pode fazer com parceria com universidade.
tem coisa que você faz ali com projeto de extensão com a universidade. E aí não precisa nem ter recurso, é estágio voluntário, os alunos estão aprendendo. Então, tem coisas, sabe? Tem que abrir a mente para as oportunidades. Então, eu acho que nem tudo é recurso financeiro. Às vezes, a universidade ela precisa de ter um estudo de caso, ela está caçando um caso, um problema para resolver, coloca a sua cidade à disposição. Entendeu? E entra num projeto de pesquisa de cidade inteligente, alguma coisa assim. Então, tem várias possibilidades aí. Faz sentido, Sérgio? Liga o microfone para nós. Bom, só para concluir a minha fala, né? Eu tenho mais colegas querendo falar aí. Não, isso para mim está perfeito. Eu acho que nós, aqui em Colherópolis, nós estamos num estágio já pronto para fazer essa discussão da cidade inteligente. Porque realmente aqui, não só a prefeitura, mas como a Câmara de Vereadores, está num estágio já bem avançado. Eu sempre digo para as pessoas que nós estamos numa qualidade na cidade que um papelzinho na rua é motivo de reclamação da população. Então, eu acho que tenho certeza, né, que essa discussão hoje, ela vem trazer, assim, informações importantes para que a gente possa fazer um debate na Câmara Municipal e poder trabalhar essas questões que é importante. E seguir aí os 3 passos que você passou. Eu acho que é muito importante para a gente. Deixa eu só responder aqui. O pessoal ficou de me passar o contato, né, de todo mundo que se inscreveu no evento, e aí eu vou encaminhar por e-mail, tá? Pessoal, então, quem não se inscreveu ainda na quinzena do profissional, o e-mail está sendo recolhido através dessa inscrição. Então, todo mundo vai lá no site da Área das Águas, no Instagram, que tem o direcionamento para fazer a inscrição na quinzena. Isso. E aí vai receber o material. Isso. E aí, Sérgio, só falando aqui rapidamente, como você é um vereador, e aí eu gosto muito, né, de ajudar a levar informação para quando eu encontro um gestor que tem esse interesse. Então, entre em contato comigo aqui no Instagram, que eu vou liberar, o Smart City vai liberar para vocês uma palestra gratuita na Câmara de Vereadores, tá? Para poder levar essa discussão na sua cidade. E a gente faz um evento, me chama aí no Instagram e a gente faz isso aí na cidade de vocês. Tá bom? Eu peço alguém aqui da minha equipe para poder ir lá, ministrar uma palestra para vocês e explicar o que é cidade inteligente, as oportunidades que tem. Tá bom? Hamilton. Antes do Hamilton fazer a pergunta, o Theo mandou aí no chat o link para inscrição. Então, por favor, se inscrevam lá, coloquem o e-mail que vocês vão receber os materiais. Hamilton, por favor. Boa noite. Parabéns pela sua apresentação. Eu sou também um apaixonado pelo plano diretor e brigo pela revisão da nossa cidade desde 2006. E eu estou me sentindo até um incompetente, porque eu nunca consegui sensibilizar o poder público, a Câmara de Vereadores da importância, né? Cheguei a ser secretário de obras e não consegui fazer a revisão. E eu quero parabenizar também o Sérgio, porque nós estamos fazendo um evento em São Lourenço, né? Nós deveríamos ter vereadores de São Lourenço, o prefeito deveria estar ouvindo, e infelizmente é isso, né? Se não tiver vontade política, isso não vai em frente também. Eu me lembro que em 2006, acho que foi a primeira vez que o Secretário da Cidade começou a exigir a revisão, e depois, passado algum tempo, uma das questões que se colocava era a necessidade de se ter um conselho da cidade, né? Não sei se ainda mas era... Sim, é obrigatório, né? Obrigatório, era opção sine qua non. Se não tivesse o conselho, com suas atas, e, enfim, tudo, não conseguiria recurso no Ministério da Cidade. E, para você ver como é que é a questão política, até de entendimento, nosso conselho não funciona há mais de um ano. Desde a gestão agora, da anterior também não funciona. Isso já foi colocado para o prefeito, para os vereadores, e ninguém se mobiliza nesse sentido. Quantos habitantes tem a sua cidade? Quase 50 mil, 50 e poucos mil. Então, não é nenhuma questão de querer, né? E outra coisa, uma cidade de água mineral, turística,
né, que tem uma conotação completamente diferente, uma cidade de polo regional e tal. Nós já tentamos, N vezes, já fizemos eventos na Câmara de Vereadores, e não vai vereador, entendeu? É impressionante. E o prefeito manda um representante. Então, eu sinto que realmente é uma questão de sensibilidade. E a própria cobrança, você está falando da mobilidade. Essa mobilidade já teve prazo há 2 anos atrás, 1 ano atrás, aí joga para frente. Toda vez que vai vencer, eles mudam o prazo. Então, não existe uma cobrança efetiva, né? É a gente que tem que entender, eu particularmente, como engenheiro, eu entendo a necessidade importantíssima, necessidade numa cidade turística de água mineral, ela não pode crescer desordenada, não tem como. E essa colocação que você fez, infelizmente, quando a gente fala em plano diretor para vereador, ele pensa o que pode construir e o que não pode construir. A cabeça dele só vai até aí. Não só né? ele, né? Não só ele. Tem Então, muitos profissionais que acham que plano diretor é lei de uso e ocupação do solo. Exatamente. Então, eu queria fazer essa primeira pergunta. Então, continua valendo a necessidade de ter o Conselho da Cidade. Sim. E outra questão, você falou em oportunidade, eu também vejo uma oportunidade muito grande. Nós temos na nossa associação uma publicidade de profissionais fantástica. Nós temos geólogos, eu sou geotécnico, nós temos ambientalista, temos N coisas. Você acha que seria possível, caso houvesse interesse dessa associação, de fazer um treinamento para criar um grupo de estudo nesse sentido? Porque a nossa associação engloba 23 cidades da região, que poderia ser um mercado e também para as pessoas que estivessem interessadas em conhecimento, e não fazer essa capacitação individual, por exemplo. Eu acho que sim, faz todo sentido, não só para qualificar os profissionais da região, mas até para a associação entender qual é o papel dela e as oportunidades, porque ela também pode captar recursos para prestar esses serviços, entendeu? Exatamente, a questão é então, aí, só que vocês precisam saber que caminho é esse, precisa qualificar os profissionais e precisa qualificar aí a diretoria para poder aprender esse caminho de captar recurso através da associação, para poder oferecer esse tipo de serviço. Aí tem que ver se o estatuto de vocês está alinhado com esse tipo de coisa, né? E fazer as adaptações que precisar fazer. Cumprir o checklist, né? Cumprir os requisitos para poder começar a fazer. E é isso que vai acontecer agora. Todo mundo vai ter que adequar seus instrumentos, as associações vão ter que adequar seus estatutos, as empresas vão ter que adequar seus contratos sociais, seus quinais de área de atuação. Então, vai ter uma série de coisas que vai precisar adequar para poder atuar nesse mercado. E todo mundo vai ter que passar por isso. Todo mundo que quiser atuar nesse mercado vai ter que passar por esse processo aí de transição. E eu vejo como que, não o que eu acho que tem que ser feito, eu acho que é o que deve ser feito mesmo. Porque os profissionais que não se prepararem para isso vai ver a oportunidade passar, e nesse caso, ver a oportunidade passar do plano diretor é ver a nossa cidade estagnada há mais 10 anos. Até porque, para captar o recurso, e também como a nossa associação é muito atuante, depois monitorar, né? O que está acontecendo. Aquele trabalho ali de monitoramento do plano diretor depois, de ser um líder de projeto. São 23 cidades, cada cidade com 26 planos. Não é uma pessoa que vai fazer isso. Vocês vão precisar de mais gente, vocês vão precisar criar um grupo, uma equipe. A equipe que vai monitorar os planos de saneamento dos 23 municípios. A equipe que vai monitorar a mobilidade nos 23 municípios. Imagina, vocês vão precisar mobilizar uma galera aí. É isso aí, muito obrigado, viu? Nada. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, tem uma pergunta aqui nos comentários, que é do Luiz Cláudio. Na sua visão, qual a melhor estratégia para enfrentar o desconhecimento ou a falta de vontade política de prefeitos e vereadores que não têm interesse em planejar seus municípios a longo prazo? Então, vamos lá. Como que eu tenho feito? Primeiro, eu parto do princípio que antes da falta de interesse, existe falta de acesso à informação. A grande maioria dos gestores
não sabem que eles têm que entregar o plano municipal de saneamento até 31 de dezembro, eles não sabem que eles têm que entregar o plano de mobilidade. A informação não está chegando na ponta, e quanto menor o município, menos a informação chega lá. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito isso que eu falei aqui com vocês. Eu acho que esse slide aqui, deixa eu ver. Eu até falei aqui com o nosso colega, ó, com o Sérgio, que é vereador. No ano passado, no ano de 2021, o Smart Citizen ofereceu 125 palestras gratuitas, levando o conceito de cidade inteligente, explicando para eles o que é, por que é importante, o que eles têm que fazer. E, normalmente, a gente oferece essas palestras no primeiro semestre, ainda quando está definindo o LOA e LDO, que é para justamente já pegar isso e já colocar no instrumento. A gente já orienta, explica, presta atenção, nisso, está acontecendo isso, olha a política nacional, olha não sei o quê, olha os prazos. A gente vai lá e dá uma consultoria gratuita. Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente quer atingir a meta de 50% mais 1 de cidade inteligente no Brasil até 2030. Então, esse grupo de pessoas aqui, esse grupo de profissionais, esse grupo de consultores que está em processo de formação aqui no Smart Citizen, uma das coisas que a gente ensina para essa galera é justamente como convencer o gestor, como trazer a informação de uma forma que o gestor entenda a importância daquilo e a urgência daquilo. Porque uma das coisas que eu vejo na faculdade, a gente aprende coisas técnicas. A gente aprende a fazer plano diretor, a gente aprende a fazer plano de saneamento, a gente aprende a fazer plano de mobilidade. Mas ninguém nos ensina como convencer o gestor de que tem que ter o plano diretor na lei orçamentária. Ninguém nos ensina a convencer o gestor que ele tem que elaborar aquele plano, de que ele tem que... Esse é um gargalo. Os profissionais técnicos não sabem. Então, hoje, nós estamos aqui com uma comunidade de profissionais, né, das mais diversas áreas de atuação, aprendendo a ter essa comunicação para fazer o gestor entender da urgência e das oportunidades que, se ele fizer, ele vai ter ali para o município dele. Que, em geral, vai cair lá na captação de recursos. Porque é sempre um processo de alinhamento, de plano, projeto, recurso. A cidade está travada. Então, a gente mostra que ela está travada, a gente mostra por A mais B quais são os gargalos, né? E aí a gente ensina esse pessoal a fazer isso. Então, assim, qual que é a estratégia que eu estou usando? Nós estamos usando essa estratégia de, se não tem conhecimento, não tem acesso à informação, então vamos levar informação. Porque aí nós vamos separar o joio do trigo, nós vamos saber quem é que não está fazendo por falta de informação e quem é que não está fazendo por falta de vontade ou falta de interesse. Mas a 90% é por falta de informação. Tá? O percentual aí que está fazendo, que não quer fazer, é muito pequeno. A galera, quando entende o que é e as vantagens que traz para a cidade e até para o mandato, né, a adoção do projeto de cidade inteligente, ninguém fala que não quer. Eu ainda não encontrei nenhum gestor que eu sentei com ele e ele falou assim, não, eu não quero isso não. Eu não tive essa experiência ainda não. Todos que eu sentei e conversei, todos entenderam, todos fizeram ali alterações. Né? Eu tenho aqui dentro dessa comunidade um prefeito, que é o prefeito da cidade de Igarapava, no interior de São Paulo, uma cidade de 35 mil habitantes, que ele ficou com a gente 1 ano, agora o contrato dele acabou, ele renovou por mais 1 ano. O que faz um prefeito querer renovar mais 1 ano para aprender de política pública? Porque só no ano passado ele captou mais de 15 milhões com as dicas que a gente deu para a cidade dele. De adequações, de instrumentos de planejamento, adequações de fala, de projetos, né? Às vezes você quer captar recursos para um projeto, assim, mas aqui o dinheiro já está pronto, aqui, ó, vai aqui, né? Então, eu acho que é uma questão de saber adequar a comunicação, ter os argumentos, conhecer das regras do jogo, conhecer da política pública, e isso aí faz
faz mágica, gente. É uma coisa muito simples, mas que a galera não sabe fazer. Os profissionais técnicos não sabem fazer. E é aí que quem sabe fazer, nada ainda mais, né? Tem mais oportunidade. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. É isso aí. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Palestrante Grazi. Então, Grazi, eu gostaria de agradecer você mais uma vez por sempre estar disponível aí para fazer as palestras aqui para a nossa associação. Queria lembrar todo mundo de fazer a inscrição aí no link da quinzena para ter acesso aos materiais. Se inscrevam também no Instagram, área.daságuas, e no canal do YouTube também, da Área das Águas, que as palestras vão ficar disponíveis por lá. Gostaria de dar boa noite a todos. Obrigado pela presença, em nome da Associação Área das Águas. Lembrando mais uma vez que essas palestras elas foram possíveis porque participamos do chamamento do CREA, arrecadamos a verba para tornar isso possível. E, mais uma vez, boa noite a todos. Se inscrevam nos canais da Área das Águas. E, mais uma vez, obrigado a Grazi pela presença. Meu muito obrigado pela possibilidade de estar aqui falando com vocês. Fica aqui a dica para você poder me seguir lá no Instagram e aproveita e pega lá no link da bio o link para você poder assistir a aula que vai ficar disponível até amanhã, se você quiser entender um pouco mais sobre essa oportunidade aí de atuar como líder de projeto de cidade inteligente, tá bom? Uma ótima noite para todos e muito obrigada. Grazi. Oi. Não, só uma pergunta. Quando você fala que deu assistência, dá assistência para as prefeituras, isso tem um custo, um contrato, sim, tudo certinho. Eu gostaria, depois a gente pode conversar fora da sala, eu mando mensagem para vocês, para ver o custo que como fazer, se tem que abrir licitação, se tem, enfim, para a gente poder ver como que nós podemos avançar com essa discussão. Tá bom, me chama no Instagram lá, me chama agora que eu já te passo o contato e a gente conversa, tá bom? Muito obrigada a todos, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.